A paz do Senhor, irmãos em Cristo, eu sou o evangelista Moura Cristóvão. Estou aqui para mais um vídeo. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, porque para que nosso conteúdo cresça, o nosso assunto aqui é pregação, o nosso assunto aqui é a palavra de Deus. Dê um like, inscreva-se, dê um like e também compartilhe esse vídeo. Desta feita, um vídeo com o tema Pregando com Poder. Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Veja que Paulo aqui, ele estava falando sobre a manifestação do poder de Deus na vida daqueles que desejam pregar o Evangelho. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, isso no capítulo 10 de Mateus, Jesus deu-lhes poder e disse: deu-lhes poder para curar enfermos, libertar oprimidos, curar toda sorte de enfermidade e todo mal. Jesus, ele mandou os discípulos, quando Jesus chamou eles, ele deu poder a eles. E eu quero dizer que o tipo de pregador que Jesus deseja usar é aquele que prega com ousadia, é aquele que prega com graça, é aquele que prega na unção, é aquele que tem poder de Deus para curar enfermo e libertar os oprimidos. Este é o pregador que Jesus deseja usar. Meu querido, se você tem um dom de ministrar a palavra, o dom da palavra, de pregar, eu quero dizer a você, você tem este poder. A manifestação do Espírito Santo está sobre nós, sobre aqueles que foi chamado para pregar o Evangelho. A pregação tem que ser acompanhada pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo foi dado para nós pregarmos, para nós testemunharmos. O poder do Espírito Santo foi nos dado para nós ministrar a palavra, para nós testemunharmos, para nós pregarmos a palavra. Jesus disse em Atos capítulo 1 e o versículo de número 8: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Jesus deu poder. O poder do Espírito Santo é que nos proporciona poder. É o Espírito Santo que nos leva a pregar a palavra. O termo original para virtude é dunamis, que significa poder real, poder em ação. O poder do Espírito Santo, queridos, é o poder em ação, é um poder real. Olha, o poder do grego é dunamis, que significa força ou capacidade. Eu quero dizer para você, pregador, que nos capacita para ministrar, para pregar a palavra, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que capacita cada um de nós para pregar
a palavra. A pregação deve ser acompanhada da manifestação do poder de Deus. Olha, todo pregador, ele deve orar antes de pregar, para que a mensagem dele flua graça, dê resultado, que através da sua mensagem, queridos, pode fluir resultado extraordinário. Paulo, me faz lembrar de Paulo. A Bíblia diz, e Deus pela mão de Paulo fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais que se levava ao corpo dos enfermos, as enfermidades fugiam e os espíritos maus saíam. Veja que Paulo, ele ministrava a palavra, Paulo anunciava o evangelho com poder. Paulo, ele tinha convicção que o poder do Espírito Santo estava sobre a sua vida. E eu quero dizer para você, pregador, que precisamos do poder do Espírito Santo para pregar. O pregador deve orar para que, através da sua mensagem inspirada pelo Espírito Santo, haja salvação. Que através da sua pregação, inspirada pelo Espírito Santo, os novos convertidos que estão ali ouvindo, seja cheio do Espírito Santo, que eles possam receber o batismo com o Espírito Santo. Antigamente, os pregadores, eles oravam para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu ainda faço isso, pela graça de Deus. Sempre quando ministro a palavra, eu convido para os jovens, os novos convertidos, vir para nós orarmos em posição de mão, para eles receber o batismo com o Espírito Santo. Eu já fiz isso, tem inclusive um vídeo no nosso canal, que eu ministrei uma oração depois da mensagem. Depois vocês olhar. O pregador deve orar para que o poder de Deus se manifeste, para que haja libertação, que os espíritos imundos saiam de muitos, que haja cura, que os enfermos recebam a cura através da sua ousadia, da sua imposição de mão. Isso aqui, querido, quem prometeu foi Jesus. Ele disse, recebereis poder. Que nós possamos, na qualidade de pregador, ministrarmos na unção do Espírito Santo. E eu quero dizer que sem o poder do Espírito Santo não pode existir mensagem. Atos capítulo de número 4 e o versículo 33 diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todo eles havia abundância de graça. Veja, querido, que os apóstolos, eles ministravam, eles pregavam com o poder do Espírito Santo. Eles pregavam na autoridade do Espírito Santo. O pregador deve pregar a Cristo. O pregador deve pregar a palavra. Me faz lembrar agora de Atos capítulo 8, de versículo 8. Diz assim, que houve grande alegria na cidade de Samaria. Mas quando você lê o texto por completo, do capítulo 8 e o versículo 4 ao versículo 8, você vai descobrir que Filipe, quando ele entrou em Samaria, a primeira coisa que eles fizeram foi anunciar a palavra. Quer dizer, eles pregavam a palavra. Diz que eles pregavam a Cristo. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo. E diz que todos ouviam com atenção o que Filipe falava. Quer dizer que Filipe pregava uma mensagem genuinamente cristocêntrica, melhor dizendo. Ele pregava uma mensagem cristocêntrica. O povo via e viu isso que ele fazia. E que os espíritos imundos saíam de muito. E havia cura.
Quando Filipe ministrava, na unção do poder do Espírito, houve libertação e houve cura. Aqui está o segredo do sucesso de um pregador cheio do Espírito Santo. Existem grandes pregadores, existem grandes mensagens transmitidas através de vasos de barro, conforme diz 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 7, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Veja que o poder é de Deus. A excelência do poder é de Deus. Somos apenas um vaso para ser usado por Deus quando Ele quiser. Porque precisa pregar. Pregar é uma necessidade. Em Romanos capítulo 10 e versículo 14 está escrito assim: como pois invocarão aquele que não creram, e como crerão aquele que não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue. Veja, para alguém ouvir é preciso pregar. Pregar o que, gente? Pregar a mensagem de Deus. Uma necessidade urgentemente da pregação da palavra de Deus. A urgência, uma carência de pregação. Precisamos, queridos, pregar essa palavra, porque só a palavra de Deus pode trazer um verdadeiro e genuíno avivamento. É através da palavra que vem o avivamento. Não pode haver avivamento sem pregação de Bíblia. Avivamento sem pregação de Bíblia é movimento. E movimento algumas pessoas sabem fazer. Precisamos pregar só a palavra, só através da pregação da palavra que pode haver salvação, libertação, restauração, purificação. Só através da palavra que pode haver salvação. Para concluir, para você que é pregador, pregue a palavra, ensine a palavra, medite a palavra, viva a palavra, leia a palavra. Não fique sem pregar a palavra. Deus lhe chamou e lhe capacitou com o poder do Espírito Santo para você pregar. Porque a palavra com o poder do Espírito Santo. Pregue com o poder do Espírito Santo. Quem vai lhe capacitar é o poder do Espírito Santo. Eu quero ficar por aqui e quero falar sobre a prudência de um verdadeiro pregador. No próximo vídeo, vamos falar sobre a prudência de um verdadeiro pregador. Eu aguardo você no próximo vídeo.